Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Nesta noite, nós somos muito gratos a Deus por mais este momento, esta oportunidade de podermos nos colocar à disposição do Espírito Santo para nos orientar e nos conduzir em mais um momento de ministração da palavra. E nós que somos de fato inteiramente dependentes da graça de Deus em tudo o que fazemos. Meus irmãos, nós estaremos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, referente ao tema do livro O Oceano de Deus. E nós já trabalhamos alguns capítulos, 4 capítulos já foram trabalhados nas oportunidades anteriores. E hoje nós estamos no 5º capítulo e o tema deste capítulo é os surfistas. Os surfistas. Nós vamos trabalhar um pouco qual é a representação, o significado, o que isso quer nos trazer e qual é a lição que podemos aprender a partir dessa comparação, porque estamos trabalhando, só para poder a gente se situar, o oceano, a graça de Deus derramada para a humanidade, trazida para a humanidade. E então, aquela questão da gente se encontrar, se perceber em relação a esse oceano. O papel de cada um de nós, de cada cristão, de cada vida, diante disso que Deus colocou diante de nós. Nós estamos tratando desse assunto e justamente nesse período, e agora recente houve um incidente e um acidente relacionado ao mar, às profundezas do mar, a história daquele submarino, que implodiu no fundo do mar, numa aventura, provavelmente apenas uma aventura, de buscar, de ver os restos, os destroços do navio que afundou. E de repente, de forma despercebida, que não foi pensada cuidadosamente, então houve aquela situação, aquela circunstância que aquelas pessoas perderam, na verdade, as suas vidas, E no próximo capítulo nós vamos estudar sobre os perigos que existem no fundo do oceano. Às vezes não é bom nem a gente usar a palavra coincidência, mas não é a gente ter esse fato acontecendo justamente nesse período, a gente de repente pode aproveitar esse acontecimento e de alguma forma tirar algum proveito naquilo que nós estamos falando. Então, os surfistas, no capítulo anterior, nós estudamos sobre crianças na fé e crianças na praia. E a nossa preocupação, quando falamos do mar, do oceano e mencionamos a praia, é justamente a ideia de que nós não permaneçamos apenas na praia e que nós não sejamos como crianças que ficam apenas na praia. Ou seja, no reino de Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós não precisamos ficar apenas naquela parte inicial, mas nós precisamos perceber que diante de nós há um crescimento extraordinário a ser alcançado, a ser atingido. E então, neste momento me faz lembrar do conselho de Paulo, quando ele diz que a gente não pode se conformar. Cristãos devem ser, de certa forma, inconformados.
Dizendo isso, pode levar algum choque com outras situações, inconformado, por exemplo, em querer ter algo, em querer conquistar algo, mas aquilo que nós devemos ser inconformados é como a vida cristã pequena, tá? As outras coisas, Paulo diz assim, se a gente tiver o que comer e o que vestir, já está bom. Quer dizer, então, nesse aspecto, a gente pode se conformar com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Mas do ponto de vista da nossa carreira cristã, nós devemos ser inconformados, sabendo que diante de nós existe um grande oceano, algo para ser cada vez mais explorado e vivenciado. Talvez, para a gente poder já entrar no assunto do capítulo de hoje, talvez uma grande pergunta que possa existir em nós deva ser: como começar? Bom, se de repente eu quero ser um cristão mais produtivo, mais efetivo, dá para ser? Eu posso ser um cristão mais produtivo no reino de Deus? Eu quero ser esse cristão? São perguntas que a gente precisa se fazer. Eu quero ser de fato um cristão produtivo no reino e na obra de Deus? Bom, primeiro, se a resposta para essa pergunta for sim, de fato eu quero ser um cristão produtivo na obra de Deus, eu quero ser um instrumento de Deus na terra. Se a resposta a essa pergunta for sim, aí vem uma próxima situação: como começar? Como que qualquer um de nós, crentes que já somos em Cristo, que participamos e que conhecemos o Evangelho, como que qualquer um de nós podemos ser transformados? Às vezes as palavras são curtas, a gente quer usar palavras e elas são ainda pobres para aquilo que a gente quer expressar. Mas como que eu posso então alcançar essa estatura? Lembra que na vez passada nós falamos sobre alcançar a estatura de varão perfeito, que é a proposta que Deus tem para nós. Como eu posso alcançar esta estatura de varão perfeito? O que é um varão perfeito dentro do nosso ambiente espiritual? É alguém que já cresceu espiritualmente, que já compreende bem aquilo que deve fazer, o seu papel no reino de Deus. Então, como começar tudo isso? Essa dúvida é muito comum para cada um de nós. Quando eu faço essa pergunta, é porque eu já me fiz ela muitas vezes. Por onde começa? E tem sim momento que a gente não sabe por onde começa. Então, quando eu digo não sabe por onde começa, é o que fazer a partir de um determinado momento. Mas eu vou dizer uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu quero reforçar para que isso seja bem evidenciado. Nada começa na vida do crente se não for através da oração e da palavra. A palavra nos orienta e a oração, nós pedimos a Deus a orientação acerca do que fazer. Então aí é o começo. Agora, a partir daí, como vai ser então a partir daí? Deus pega pela nossa mão e vai nos dirigindo. Daí para frente você não sabe mais não, é Deus que vai levando e que vai conduzindo. A gente toma iniciativas e Deus vai cuidando dessas iniciativas.
E que iniciativa é essa? Olha só, Deus, eu estou aqui diante de Ti, para que o Senhor faça da minha vida conforme a sua vontade. Isso, Jesus chama de renúncia. Jesus chama de renúncia. A questão da renúncia é eu abrir mão. Eu abrir mão, digamos, das minhas vontades. Mas dizer abrir mão das minhas vontades pode não estar completo, porque isso pode ser melhorado ainda mais para que as minhas vontades estejam em acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente ora, eu vou até aproveitar isso aqui. Às vezes a gente vai orar pelo pregador da noite e diz assim: Deus, usa o pregador e quando ele estiver falando, que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Sabe que essa expressão não está muito bem correta? Não está. Que não seja o que nós queremos ouvir. Ora, então a gente não quer ouvir? A gente tem que querer ouvir o que Deus quer dizer. Entendeu? Eu sei que a intenção é uma, mas a expressão fica uma coisa assim, sem jeito. Entendeu? Usa o pregador que não seja o que nós queremos ouvir, não. Então, eu quero ouvir o que Deus quer falar. Que a minha vontade, que o meu querer seja ouvir o que Deus quer para a minha vida. Aí melhora bastante. Então, por isso que a nossa vontade não é que eu não vou mais fazer a minha vontade, eu só vou fazer a vontade de Deus. Eu quero uma coisa, mas Deus quer outra. Então, o que a gente vai fazer é aprender que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dEle. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. E tem um versículo na palavra que eu, quando encontrei e que eu enxerguei assim, eu disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando Paulo diz, é Filipenses, não lembro o capítulo, se alguém puder até me ajudar, que ele diz assim: Deus opera em nós o querer e o realizar. Pense nisso. Ou seja, Deus faz nós querermos algo e Ele faz aquilo se realizar. Então, quando a nossa vontade está alinhada com a vontade dEle, quando a gente quer algo, aquilo é Deus que está colocando no nosso coração. Então, viu como é alinhado a nossa vontade com a vontade de Deus? Ele coloca o querer e Ele faz realizar. Se o querer vem dEle, então Ele realiza. Deus, então tira tudo que era minha vontade, que as vontades que eu venha a ter sejam as tuas vontades na minha vida. Isso melhorou bastante, não é? Nossa compreensão. Porque senão vai parecer que sempre eu quero uma coisa e Deus quer outra. Mas vai ter uma hora que você quer exatamente aquilo que Deus quer também. Aí fica lindo para a nossa vida. Fica maravilhoso, né? Eu quero sempre aquilo que Deus também quer. Então a gente anda junto. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Agora tem acordo. Porque Deus quer e eu quero também. Então vamos junto. Ó, tem coisa melhor do que isso? Deus quer e eu também quero. Então é a compreensão que a gente precisa ter, não é, em relação a esse nosso convívio com Deus. Mas então, estar disposto, se colocar diante de Deus para que isso aconteça, é uma continuidade. É algo que a gente tem que estar buscando a todo momento. Independentemente de qual é a nossa função, o nosso trabalho no reino de Deus. A todo momento a gente tem que estar se perguntando. Essa semana, conversando com alguns irmãos, e um deles falou assim, eu às vezes me pergunto, Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que está certo o que eu estou fazendo? Eu fico me perguntando por conta de situações que de repente aparecem, será que está certo? Aí ele falou isso com uma preocupação, e eu disse assim, irmão, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento, tá? A gente tem sempre que estar se perguntando, Deus, está bom assim? Ou precisa melhorar aonde? Porque quando a gente acha que já está
que o que a gente está fazendo já está tranquilo, é momento de se preocupar com isso. Quando a gente acha que já está bom, então é hora de se preocupar. Pode ser que a gente esteja fugindo um pouco, certo? Fugindo um pouco daquilo que é o projeto, que é o plano e a vontade de Deus. Eu quero compartilhar uma experiência que eu passei, que me trouxe uma lição muito grande. Um dia, eu estava participando de uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma reunião de cientistas, que acontece todos os anos. E naquele ano foi aqui em São Luís. E eu fui lá apresentar umas ideias, uns projetos. Passei o dia todo e quando eu saía de lá, eu já vinha cansado para casa, mas de repente eu passei no lugar e tinha uma fila enorme de gente. Aquilo me chamou a atenção. O que eles estão fazendo aí? Aí eu fiquei curioso e procurei saber. Aí eu descobri que eles estavam olhando através de um telescópio planetas. Olhando Marte, alguns dos planetas do nosso sistema planetário. Aí eu disse, não, eu estou cansado, já quero chegar em casa, mas eu não vou sair daqui enquanto eu vou ficar na fila, porque eu também quero ver esse negócio aí. Aí eu fiquei na fila, esperando a minha vez de olhar, né, de olhar Marte lá eu não sei qual era outra, vários planetas e estrelas que de repente a gente não vê a olho nu, dava para ver lá naquele aparelho. Então eu fiquei na fila, aí eu observava uma coisa, de vez em quando o rapaz que estava operando aquele equipamento, de vez em quando ele ia lá e fazia um ajuste. Ele pegava e parava um pouquinho a fila e fazia um ajuste do aparelho. Tá? Aí eu, observando aquilo, por que será que ele faz esse ajuste? É porque, com o movimento, aquele planeta que estava sendo observado, com o movimento da Terra, então tinha hora que ele saía do foco do aparelho. Então era preciso ele ajustar o foco para poder ficar olhando novamente aonde estava exatamente o planeta que estava sendo visto. Aí eu fui associar isso com uma coisa importante. Nós, como cristãos, temos que estar sempre ajustando o nosso foco naquilo que nós fazemos para Deus. Porque se não sai do foco, a gente se perde. É isso que significa olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, não podemos perder o foco de Cristo e daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Assim como aquele aparelho tinha que ser ajustado a todo momento, o nosso foco também naquilo que nós somos na presença de Deus precisa estar sendo ajustado. Senão a gente se perde no foco. Cadê Ele? Cadê Jesus? Não sei mais para onde Ele foi. Já estou fazendo algo que eu não sei se é isso que Ele queria que eu fizesse. Então a gente se perde no meio do percurso. Então, o que é importante? Ajustar o foco. Como está a minha vida? O que eu estou fazendo com Deus? Por isso que a pergunta é importante. Será que está bom como eu estou fazendo? Será que precisa melhorar mais? E então a gente vai buscar esse ajuste. Ajustar o foco. Então, quem é o sofista? Na história que a gente está trabalhando aqui. Se eu quiser resumir logo antes de falar, eu poderia dizer que o sofista é alguém que perdeu o foco. É alguém que perdeu o foco. Tá? Então a gente já sabe que o sofista ele está fora de foco. Tá? E como é que isso acontece? Como é que se perdeu esse foco? Olha, Deus nos chama, nós, a igreja. Deus dá dons para a igreja, dá tarefas e dá funções para serem feitas. E toda vez que Deus coloca nas mãos de alguém na igreja uma tarefa, um dom para ser executado, tem uma finalidade, tem um objetivo. Certo? Tem um objetivo. Então, nós nunca podemos perder esse foco, desse objetivo. É bom quando a gente começa a trabalhar com exemplos. Vamos ver exemplo.
Eu vou trazer exemplo de um pregador. Um pregador. Hoje, eu não sei nem porquê, a gente não vê, não é isso, irmão Pacheco? Hoje a gente não vê muitos jovens com desejo de serem pregadores. Eu não sei se os irmãos também percebem isso, mas a gente tem essa impressão que em momentos anteriores, a gente via muita gente querendo, eu quero ser pregador, a gente até via jovens tentando imitar pregadores de renome. Né? A gente via bastante isso. Havia situações que até imitava a voz de pregador fulano, que como é que se diz a palavra? Meu Deus, me fugiu aqui. Se identifica. Então, se identifica com um pregador, então ele quer imitar aquele pregador. Tá. Então, mas aí a questão, então é o quê? Ele tem aquele dom, ele tem aquele chamado para ser um pregador? Tá. Então, se ele é chamado para ser um pregador, qual é a finalidade de ele ser um pregador? Aí, eu não quero entrar na questão, porque alguns fazem diferença entre pregação e ensino. Não vamos entrar nessa questão aí, porque eu estou querendo só usar como exemplo. Pregador. Então, pregador é para quê? Ele é alguém que vai transmitir a mensagem de Deus para pessoas, para que essas pessoas ouçam da parte de Deus aquilo que Deus quer para a vida delas, para que elas se arrependam, para que elas se convertam, para que elas se aproximem de Deus. Então esse é o foco, esse é o objetivo. Para que alguém vai pregar? Para que alguém vai usar a palavra, o evangelho e falar, sei lá, ou para uma multidão? Vamos imaginar uma multidão, porque aí vai se encaixar melhor no exemplo que a gente quer. Então Deus dá para ele uma autoridade na pregação, que você ouve e fica maravilhado. Quantas pregações a gente já não ouviu assim, que nos deixam maravilhados? Não é verdade? Então está aqui o pregador. Ele tem essa dádiva. Não sei se combina bem, mas Deus deu a ele esse dom da palavra, de ministrar a palavra. Mas então, qual é o foco? Para beneficiar o ouvinte, fazer o ouvinte se aproximar de Deus e buscar a Deus. Então, esse é o objetivo. Mas pode haver conflito de interesses. E aí está um problema. Pode haver conflito de interesses. Que conflito de interesse? O interesse de Deus e o interesse do pregador. O que Deus quer? Quem é que é beneficiado com aquele dom que Deus está dando? São as pessoas que estão ouvindo. Mas os artistas, os apresentadores, as pessoas que lidam com público, elas querem público. É ou não é verdade? Atores, quem trabalha aí das mais variadas formas de apresentação, ele quer quanto mais público para ele, melhor. E se o pregador começar a gostar disso, hein? Já pensou? Se o pregador começar a gostar de público, ele vira um sofista. Mas não é para ter muita gente? Não é o fato de ter muita gente ou não, é o fato dele começar a gostar disso. Eu quero que vocês adiantem um pouquinho no raciocínio, né, para pegar exatamente o fio da meada, como a gente costuma dizer. Quer dizer, não é problema pregar para uma multidão. Quanto mais gente ouvir uma palavra, melhor. Mas o problema é ele começar a gostar disso.
Porque agora ele só vai querer fazer isso se tiver muita gente, se tiver multidão. E quando disser, foi bom, hein? Maravilha. Aí vira o sufista. Está dando para entender isso? E isso eu estou dando um exemplo, usando a figura de um pregador. Mas estenda isso para as outras finalidades. Pense, cantores, compositores. Pense no risco grande que é de alguém que Deus dá o dom para escrever música, compor, e ele vai fazer uma música, e na hora dele fazer, de repente ele pensa assim, eu preciso fazer uma música que dê comércio, que dê para vender. Eita, perigo grande, está fugindo do foco, está saindo daquilo que é o objetivo do trabalho que ele faz, porque a letra da música que ele está fazendo é para enriquecer pessoas, que estarão sendo alimentadas, que estarão sendo confortadas com aquela letra e aquela melodia. Mas o risco de ele pensar no outro, na outra coisa, é muito grande. E não adianta dizer assim, não, mas é porque esse cantor aí, qualquer um de nós está sujeito a passar por isso. Então é bom que a gente saiba disso antes que a gente chegue em uma condição dessa, para que, ao chegar, a gente já esteja vacinado, preparado. E será que no nosso meio, aí eu falei, parece que a gente não vê mais muita gente com desejo de ser pregador, mas será que no nosso meio há pessoas com essa vontade? Eu queria ser algo, eu queria ser um instrumento para Deus me usar e fazer algo maravilhoso, extraordinário. Imagine o dom da cura. Eu vou trazer esse outro exemplo também. Imagine que no nosso meio, Deus usa alguém com o dom de curar. Ele chega perto do enfermo, ele só coloca a mão e o doente já está curado. Isso é ou não é um dom de Deus para a igreja? Mesmo que a gente de repente não esteja vendo isso com muita frequência, Deus continua operando, eu sempre digo isso, mas a gente de repente observar algo tão evidente dessa forma, que alguém em nosso meio chegou, está lá o doente, qualquer que seja a enfermidade, ele ora, e então ele é curado. Deus põe a mão, ele põe a mão e Deus cura aquele doente. Então, ele também está correndo um perigo. Aquele irmão que tem esse dom, porque Deus está usando ele para beneficiar pessoas. E ele pode pensar, eu estou bem, hein? Deus está me usando muito, agora eu posso orar por quem eu quiser, e Deus cura. Então chamou ele lá, e lá vai ele curar, lá vai ele orar. Aquilo pode trazer um problema para ele, certo? Pode trazer um problema. Outro exemplo. Não sei se aqui muitos dos irmãos souberam de coisas parecidas, mas o dom de profecia também se encaixa nesse tipo de risco, nesse tipo de perigo. E às vezes acontecia muito, diminuiu bastante isso, e talvez até de forma prejudicial também por outro lado. Às vezes a igreja precisa ter um equilíbrio, às vezes a gente sai de um lado e vai para outro extremo, sai de um extremo e vai para outro extremo. Nós temos que buscar um equilíbrio, porque houve um momento em que quando alguém na igreja tinha o dom de profecia, parece que os crentes não conseguiam mais sair da casa daquela pessoa. Era todo dia eu vou lá orar para a irmã, orar por mim, para dizer o que Deus quer para me fazer da minha vida. Tinha muito isso. Alguém viu isso? Alguém vivenciou? Sabe de histórias parecidas? Alguém aqui sabe que isso acontecia? Tá? Eu vou lá na casa da irmã fulana e tal, porque Deus revela para ela, eu vou lá para ela orar. Aí Deus não está nem mandando ele dizer nada, mas a pessoa vai lá, tipo, forçando o profeta a falar alguma coisa. Problema. Alguém deve ter percebido isso, começou a falar, mas falou tanto que
jogou para o outro extremo, agora não tem mais nem profecia, nem uma coisa nem outra. Matou. Equilíbrio. Por isso que a palavra leva a igreja para um equilíbrio. Tem que haver equilíbrio, tem que haver dom, mas não é preciso porque o irmão tem o dom, eu estou agora só, epa, ele é que é o santão. Esse é um perigo, por quê? Porque quando Deus estiver me usando, eu preciso saber que é de Deus e não é meu aquele dom. Ele colocou em minhas mãos para eu administrar isso. E eu preciso trabalhar com isso de forma adequada, apropriada. Né? Senão, eu vou fazer mau uso daquilo que Deus me deu. E a conta disso é cara. É altíssima. Né? E, então veja, o risco corre com a pessoa e com o povo. O povo precisa aprender como se comportar diante de alguém que você percebe que Deus deu o dom. Não fique atrás dessa pessoa não, indo atrás e, é ele, irmão fulano. Nós temos que ser alguém que reflita a glória de Deus na nossa vida. É preciso que quando alguém olhe para a minha vida, ele consiga ver Deus e saber que aquilo que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um que assim também buscar. Não é a pessoa que deve ser vista. Deus é que tem que ser visto na vida dela. E quando Deus é visto, eu não vou em busca da pessoa, eu vou em busca do Deus que usa a pessoa. Isso tem uma diferença muito grande na vida cristã. Tem uma diferença muito grande. Porque então nós começamos a aplaudir. E quando nós começamos a aplaudir, nós estamos também contribuindo para prejudicar alguém que Deus está usando. Estamos contribuindo para prejudicar também aquela pessoa. Aí, se ele não tiver aquela preocupação grande de se proteger disso, ele vai na onda. Ele vai na onda. Rapaz, o povo está gostando de mim, ó. Aonde eu vou, é irmão fulano, ele é o tal. Problema isso. Isso pode fazer alguém perder o foco. E aí, o que vai acontecer? Pode virar um sofista. E então, como é que é então o sofista? Aí nós vamos olhar o mar, né? Normalmente, dia de sol, aí muita gente quer ir para a praia. E quando está ventando muito, aí é um dia bom para o surfista fazer aqueles... Está lá, né? O povo olhando, olha, faz um loop, né? Porque ele dá, a onda vem alta, ele dá um pulo, dá um salto. Aí o povo bate palma, aplaude, né? Acha bonito aquilo ali. Negócio interessante. Né? O que significa isso? É quando alguém está fazendo algo para ser visto, para ser aplaudido. Ele está usando o mar. Perceba que ele está dentro do mar. Olha, está usando o oceano de Deus para fazer as ondas. Está usando a palavra, não é? Pai, mas que história bonita que ele contou, que mensagem linda que ele contou. Mas então, será que essa pessoa que contou, que fez, que falou, ele também está vivenciando aquilo? Ele é alguém que mergulha ou está só surfando? Né? Está só fazendo show, usando o ambiente cristão, o reino de Deus só para fazer show. Fazer show. Então para ele só é interessante ir para o culto o dia que for uma festa que tiver muita gente, porque nesse dia vai ter muito quem aplaudir. Afinal de contas ele é um surfista e está em busca de aplauso, de reconhecimento, de nome. Então esse é o momento apropriado para ele aparecer quando tem muita gente. É onde interessa mais. Então, a figura do surfista. Às vezes então o surfista ele se firma nos cursos, na formação que ele tem, nas graduações, nas gestões de instituições, por exemplo, certo? Aqui no livro tem uma passagem que comenta sobre isso, diz assim, que de repente
Está lá o povo, né? E chega alguém de óculos escuro. E de repente o traje, né? Apropriado, característico, óculos escuro característico, e entra, aí pergunta, quem é esse? Quem é esse? Aí, deve ser o pregador da noite. Está de óculos escuro. Esse óculos escuro, na figura da linguagem do livro, é alguém que a vida dele não é muito conhecida. Você só conhece ele dos púlpitos, mas você não conhece a vida dele no cotidiano. Então, é fácil arrancar aplauso daqui, e falar a palavra também mas e a vivência dela? O povão, a multidão não sabe, não conhece, está de óculos escuro, de repente está com alguma coisa na cabeça também. Então o visual, a fisionomia não é muito clara, ou seja, a vida da pessoa não é conhecida. Então nós temos que ter cuidado com qualquer um, escute bem isso. Nós temos que ter cuidado com qualquer um que chegue fazendo uso da palavra, mas que a vida dessa pessoa não é conhecida. Se você não conhece, pode profetizar, pode fazer cair fogo do céu, eu quero saber como é a vida dessa pessoa. Nós temos que fazer isso, senão nós corremos o risco de ser enganado por qualquer um que apareça. Eu vou contar sem detalhes, mas aqui a gente passou por uma situação recente. O Pacheco sabe. O pregador chegou aqui, contou uma história aqui. Bonita história, linda. Terminou o culto, eu digo, que história maravilhosa. Eu vou perguntar para esse pregador. Pregador, aonde foi que isso aconteceu? Quem são as pessoas que viram? Peguei o contato dele, eu vou querer saber. Aí liguei para ele, ele começou a se esconder. Gente, que é isso? Ele começou a se fugir. Me diga onde foi que aconteceu esse negócio aí, irmão. Quem foi que viu? Eu quero ir lá. Eu falei para ele desse jeito, eu quero ir lá e saber quem foi essa pessoa. Foi longe, foi não sei aonde. Mentindo aqui, irmão. Aí todo mundo ouve. Está tudo bem. Será que está bem mesmo? Olha o cuidado que a gente precisa ter. Os crentes de Bereia, como é que disseram? Vigilantes. Nós temos que vigiar aquilo que nós estamos ouvindo. O que eu estou falando aqui agora, vai para a palavra, vai para a Bíblia e confira se está certo o que a gente está dizendo aqui. Não vá só porque eu falei, não, mas vai saber o que está escrito mesmo, se é verdade assim como está aqui. A gente não pode se conformar, a gente tem que saber se o que está ouvindo realmente é a palavra. A gente vem para cá para ouvir e aprender, mas depois que a gente ouve e então supõe que aprendeu algo, nós vamos confirmar se aquilo que aprendemos realmente está correto. E hoje, eu particularmente, pode ser o pregador renomado que for, eu ouço ele aqui, eu não boto logo no estômago não, eu boto dentro de um saquinho e vou remoer depois. Peraí, deixa eu ver aqui, pegar aqui, ver se está certo. É assim que tem que ser. A gente não pode estar só com a boca aberta, chegou, botou e já engoliu. Não, peraí, vamos devagar. Olha como é a ovelha. E a vaca também, né, o animal. Ele passa o dia todo empastando, de noite que ele vai, pegar, vai remoer aquilo ali. Então vai mastigar e é que vai usar, ingerir aquele alimento. E nós somos ovelhas. Ovelha tem que saber se alimentar. Não é pegar tudo o que acha e vai comendo logo e levando para... Cuidado com o que se ouve, principalmente hoje. Nos nossos dias, Jesus avisou que iriam surgir muitos falsos profetas. E aonde pode ser no nosso meio. Pode ser no nosso meio. De repente chegou aí. Quantas histórias não tem por aí de gente que chega aí? Eu estou bom para pegar no pé desse tipo de gente, Esse de lá, esse viu, besta comigo. Sabe o que ele fez? Ele me bloqueou. Eu perriei ele começou a inventar a história que era longe. Eu vou lá, eu arrumo quem me dê transporte. Eu vou lá onde você for, que eu quero ver quem é. Já morreu não sei quem, viajou não sei para onde, mentiu e sumiu. Mas eu ainda estou com vontade de ir atrás dele. Até saber até onde ele vai. Mentiroso, eu tenho que botar ele para correr. Usar a palavra de Deus para vir mentir. E se ele for envergonhado, nunca mais ele vai mentir em lugar nenhum. Tá? Então por isso a gente tem que... é verdade você está falando isso aí, hoje, gente, o que tem de pregador mentiroso por aí, não está escrito.
Eita, eu estou indo até mais além do que eu tinha planejado para hoje, né? Não pode ir? Pode levar? Eu lembro que da outra vez o pastor Carlos falou que eu estava pegando leve. O que tem de pregador mentiroso? Vai dar ouvido para esse tipo de pregador mentiroso? Quer fama, sofista, fica inventando mentindo de milagre, de mentiras. Aí quando Deus fizer um milagre verdadeiro que você vai contar, quem vai acreditar? Rapaz, eu vi fulano contando isso e era mentira, isso aqui também pode ser. Aí mistura a mentira com verdade, ninguém mais sabe o que é nada. Olha o perigo que tem nisso. Mas Deus não vai nos deixar confundidos se a gente quiser saber qual é a verdade. Hã? Então, viu? O sofista, ele só fica querendo tirar onda, ganhar aplauso e aparecer, mostrar o talento que ele tem. Aí quando ele entra, chegou. Ele é formado não sei o que, tem curso não sei da onde, sabe hebraico, grego, não sei o que. Aí o show vai ser bom, hein? Olha o currículo do homem. Aí se empolga com o currículo, né? Tem que ter cuidado, porque é importante o currículo, mais importante do que o currículo é a vivência dele, é a vida de fato dele de cristão. Não há problema em ter essas coisas, mas tem que ter esse detalhe necessário. Tem que ser um mergulhador e não apenas um sofista. Eu trouxe aqui uma leitura para a gente fazer, que pega pesado com a gente também. É Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. E a gente vai ler o capítulo todo. Mesmo que a gente não consiga abordar todo o conteúdo, mas por si só ele já nos fala muita coisa. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Olha onde é? Entre vós. Então a gente não tem que pensar que falso profeta vai aparecer lá na Praça de Odoro, alguém dizendo, no meio, pode aparecer no meio do povo. E a gente precisa saber isso, porque se a gente não souber disso, no dia que aparecer um falso profeta, ele apronta dentro da igreja, muita gente se escandaliza e se desvia, se não souber que isso é no meio que acontece. Como entre vós haverá também falsos profetas, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha que coisa interessante que eu acho nesse texto, bem aqui, ó. Negarão o Senhor que os resgatou. Sabe o que está me dizendo aqui? Que esse camarada era crente. Ele foi resgatado, ele foi crente. O sofista, o falso, em algum momento ele era crente. Está vendo aqui? Mas ele fez o quê? Perdeu o... que foi que ele perdeu? O foco. Perdeu o foco. Né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. É a pior coisa é a pior consequência, razão, quando acontece isso. Porque os falsos que aparecem por aí, os sofistas que aparecem por aí, querendo se mostrar, eles provocam escândalos, provocam estrago. Aí quando você vai pregar o evangelho, as pessoas passam e ouvem, já sei das historinhas que tem por aí nesse negócio. Por quê? Por causa de alguém que escandaliza, olha só, blasfema do caminho da verdade. Viu como gera problema, gera dificuldades? E por natureza farão de vós negócio. Meu Jesus, farão o quê? Negócio. Vocês acham que é difícil? Que aconteça, que alguém, por exemplo, queira ministério por causa de negócio? Fazer negócio de quem? De vós, da igreja. Quem está dizendo isso? Sou eu? Quem está falando é Pedro. Agora, se Pedro falou, é porque Jesus mandou. Então agora é só falar com Jesus e dizer, Jesus, que foi que mandou Pedro falar desse jeito? Farão negócio com palavras
fingidas. Olha o surfista, fingimento. O surfista lá só, aí o povo se alegra, bate palma, foi bonito aquele pulo que ele deu, olha, foi lindo, com coisas fingidas. Então a arte do surfista é um fingimento, porque não está te motivando a mergulhar no oceano. Tu não está ganhando nada em ficar admirando o surfista, está ficando pobre espiritualmente, ele não está te trazendo riqueza nenhuma, só está ganhando o teu aplauso. Sobre os quais já é de largo tempo. Não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou, não perdoou a anjos, eu vou ler essa parte aqui, mas na verdade a gente vai querer outras partes na frente, mas para não fugir do contexto, vamos ler tudo. Porque se Deus não poupou a anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Seria interessante falar, não vou falar por causa do tempo, que não vai permitir entrar nesse detalhe aqui. Quando Pedro disse que Deus não poupou nem anjo, imagine pregador, viu? Nem anjo não escapou. Anjos pecaram, então castigo neles. Pregador fugiu do foco, então consequências para ele. Ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quando eu olho isso aqui, aí o versículo 8 também, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Aqui tem uma coisa que chama a atenção nossa. Lá na história de Gênesis, Pedro está falando de um detalhe que não está lá, mas que vale muito a pena a gente observar. Ló estava vivendo aonde? Em Sodoma. E que era Sodoma? Uma cidade abominável, pessoas pecaminosas, pessoas rebeldes, depravadas. E aqui Pedro está dizendo que Ló afligia a sua alma todos os dias de ver o comportamento daquelas pessoas. Será que nós nos afligimos quando vemos a maneira como o mundo está vivendo? Será que isso nos incomoda? Isso tem sim que nos incomodar. Tem que nos incomodar. Ló, de repente não podia fazer nada, mas ele estava incomodado. E ele não era inimigo daquelas pessoas, mas estava incomodado com as atitudes deles. Afligir a sua alma. Meu Deus, está errado, isso não está certo. O que essas pessoas estão fazendo? Olhe para o que estão fazendo hoje com esse país, o que querem fazer, se incomode com isso. Não ache isso normal nunca. Se incomode com isso que está acontecendo. Não dá para aceitar. Mesmo que você não possa fazer nada, mas se incomode com isso. Não aceite como normal o que eles estão querendo fazer. Ló se incomodava, afligia a sua alma por causa das ações ímpias daquela cidade. Ele não podia fazer nada, mas Deus veio e fez chover fogo do céu e destruiu a cidade. Ló, eu falei Jó, né? Ló não precisou fazer isso, Deus que agiu. Aqui, no nosso país, talvez você não possa fazer nada, mas você ora e Deus pesa a mão. Alguma coisa vai acontecer para mudar esse negócio. Na altura que está, talvez, provavelmente, o que vai acontecer é Jesus voltar e acabar com a festa deles. É o que eu espero.
A não ser que Deus tenha misericórdia e ainda queira dar um pouquinho mais de tempo. Eu nem vejo por onde. Porque tudo que a Bíblia fala está se cumprindo. Eu estou esperando Jesus voltar breve. Eu não sei vocês, mas eu estou esperando Jesus voltar brevemente. Diante de tudo que está acontecendo, então pode ser que Deus vai deixar eles irem mesmo até onde quiser, bem à vontade. Para lá na frente ele puxar e fechar tudo, né? Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícies e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar de autoridades. Aqui tem uma coisa que que não faz parte diretamente do que a gente está querendo. Eu disse que ia ler o capítulo todo, e chegou uma parte bem aqui, que fala sobre blasfemar de autoridades, não é? E a gente está vendo que muitas das vezes, autoridades são as pessoas que criam leis, e quantas vezes criam leis absurdas, que choca com aquilo que são princípios da nossa fé, inclusive. Mas o texto de Pedro aqui está dizendo que não se deve blasfemar de autoridades. Não se deve. Tem muita gente por aí, eu acho que vocês já viram, que tem costume de xingar autoridades. O prefeito, esse prefeito é isso, não fez e tal, passa num buraco e xinga o prefeito, né? Chama um nome para o prefeito. Tem muita gente que faz isso. E Pedro está condenando isso, ó. Nós não devemos atingir a pessoa. Nós podemos falar contra as práticas e não contra a pessoa. Viu como é diferente? Jesus falou duramente com os fariseus, com os sacerdotes, que eram autoridades. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. O que mais? Um monte de coisa ele chamou, né? Herodes mandou, alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, ó, é melhor tu sair daqui porque Herodes quer te matar. Já tinha matado João Batista e agora queria, né? Avisaram Jesus, é melhor tu ir para o outro lado. Aí Jesus vai dizer: diga para essa raposa que hoje, amanhã, depois eu estou pregando aqui, no terceiro dia eu termino. Chamou Herodes de raposa. Como assim? Se Pedro está dizendo que não é para não esculhambar a autoridade, está chamando Herodes de raposa? Está esculhambando? Está xingando? Quando Jesus fala algo, tem um significado. Não é um xingamento. É algo que tem a ver com as atitudes da pessoa. Aí é diferente. Então por isso que a gente precisa ter esse cuidado. A gente pode falar da ação e não da pessoa. É só um detalhezinho que a gente observa no texto, então eu estou aproveitando para a gente tratar também sobre isso. Não podemos xingar a autoridade, chamar ele de nomes e tal, não podemos fazer isso. Mas também não quer dizer que a gente vai ficar, sim senhor, concordando com aquilo que ele faz. É diferente. Foi inclusive o que João Batista fez também, né? Falando para Herodes que ele estava fazendo algo errado. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Aqui tem um negócio interessante. Olha só. Tem prazer em deleites cotidianos. Deleites cotidianos. Ou seja, perdeu o foco e agora o que ele faz é pensando no benefício que ele vai conseguir aqui mesmo. Não, peraí, por exemplo, lá vem o pregador de novo. Não, peraí, o pregador ficou famoso, então quando ele fica famoso, todo mundo quer ouvir ele, né?
Agora ele vai para onde pagar melhor. Tem um cachê alto. Então ele vai para lá. Prazeres cotidianos. Entendeu? Olha como isso é perigoso. Ah, mas então como é que faz isso, hein? Como é que eu vou saber? Porque agora eu fico imaginando às vezes como é delicada a situação de uma pessoa dessa. É muito delicada, gente. Não queira estar na pele dessa pessoa, do risco que ele está correndo. Não queira, não. Porque ele corre perigo muito grande. Porque todo mundo está chamando. Para onde é que ele vai? Como é que ele vai escolher? Hein? A irmã Jéssica sorriu ali, eu me lembrei aqui, pensei aqui. Já pensou se a irmã Jéssica fosse uma cantora, né? Uma cantora assim de renome. Todo mundo quer convidar a irmã Jéssica para cantar. Ah, uma festa grande. Tem uma festa grande em São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, são 3 eventos da mesma data. E aí, irmã, como é que você vai escolher? A igreja maior, a igreja que pega melhor e tal. Estou só dando exemplo, não quer dizer que seja irmã. Como é que a irmã Jéssica vai escolher agora aí? Então, por isso que eu digo, não quero estar na pele dessa pessoa, que é complicado, né? Todo mundo quer no mesmo dia. Como que vai escolher? Ah, ele tem que ir muito para o joelho e dizer, Deus, não sei para onde é que eu vou, Deus, me orienta aí. Aí que entra a necessidade da gente buscar a orientação divina. Não é não? Porque o homem pode decidir por ele sozinho aí. São os perigos, né? Deleites cotidianos. Tendo olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Olha aí, ó. Deixando o caminho direito. Então é porque em algum momento ele estava no caminho direito. Então ele estava onde? No nosso meio. Estava no caminho direito, mas deixou. Como que deixou? O planeta estava para um lugar e o telescópio estava apontando para outro. O telescópio dele estava para o lugar errado. O planeta estava distante, ele estava olhando para outro rumo. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Estava no caminho direito, de repente a fama tirou ele do foco. Eu estou falando fama, mas às vezes nem precisa ser famoso para acontecer essas coisas. A gente está jogando em cima de quem é famoso? Não, mas a gente tem que ter cuidado aqui mesmo com a gente. Por que eu vou fazer tal coisa? É para quê? É para Deus. É para agradar a Ele. Olha, o nosso objetivo tem que ser agradar a Deus. Tem que ser para Ele. Tem que ser para agradar a Ele. E quando é para agradar a Ele, muitas das vezes você vai sofrer situações, consequências. Mas o teu objetivo é agradar a Deus. Aí, tem coisa que não dá tempo de falar também. Os quais deixando o caminho direito, seguiram o caminho de Balaão, mas teve a repreensão. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olha só. Nuvens levadas pela força do vento. Aí quando fala, aqui fala de nuvem, né? Mas quando fala em força do vento, eu me lembro de novo do surfista. Mar e vento é o que o surfista gosta. Porque o vento faz a onda, então ele aproveita a onda que o vento está fazendo. Ele sobe lá e dá aqueles saltos, né? Então, são nuvens levadas pelo vento. Pessoas que perdem o foco no reino, naquilo que está fazendo no reino de Deus. E aí o pior disso é que eles acabam fazendo uma coisa bem aqui, ó. Eu li uma parte aqui. Ó, engodando almas inconstantes. Ó, eles conseguem iludir aqueles que são inconstantes, gente. Ó, esse tipo de gente, eles conseguem enganar aqueles crentes que vai hoje, amanhã não sabe, faz que vai, mas não vai. Aí facilmente ele é ludibriado por essa situação.
Nós não devemos ser crentes em busca de uma mensagem bonita. Porque no que a gente viu anteriormente, a gente de repente está aqui na praia se divertindo, só se divertindo. Aí quando volta para casa, esqueceu tudo que ficou lá. Então quando a gente vai para uma igreja, para ver uma pregação bonita, tem uma festa, vai ter um pregador e tal. Aí você chega aqui, maravilha, se alegrou, mensagem boa. Aí você está alegre aqui, maravilha. Mas parece que passou ali, aquilo ficou para trás. Então a gente tem que acrescentar ao nosso entendimento algo que permaneça, que fique comigo. Eu ouvi uma palavra e essa palavra vai ficar comigo, eu não vou deixar ela sair do meu entendimento. Olha o texto de hoje, que foi lido na leitura oficial, Salmo 119. Olha que texto lindo que diz lá. Então a palavra que a gente ouvir, não é para a gente ouvir uma palavra bonita hoje, daqui a uma semana eu venho para ouvir outra. Temos que parar com isso. Porque a palavra que eu ouvi hoje, ela deve ficar guardada no meu coração. Como é que a gente faz isso? Bom, hoje eu ouvi algo que chamou a minha atenção. Eu sei que corro o risco de esquecer isso. O responsável para não esquecer sou eu mesmo. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não esqueça daquilo que eu ouvi e que me foi edificante. É diferente da gente querer só ficar ouvindo o show e batendo palma. Aí sim, quem fica aplaudindo o artista vai voltar para casa vazio. Mas quem está colhendo algo vai levar algo guardado consigo. Então só vai levar algo quem conseguiu receber um tesouro vindo do oceano, que ele não vai jogar fora, mas vai permanecer. Então os inconstantes é aquele que vem, que está alegre hoje, amanhã está triste de novo. O que foi? Eu quero ouvir aquela palavra de novo. Aí fica indo e voltando. A onda levada para outra. A palavra ela nos edifica, ela nos fortalece. Crente que é crente, ele é crente aqui hoje na igreja, e ele vai ser crente no deserto, lá onde ele estiver. Onde ele estiver, crente do mesmo jeito. Tem igreja para eu me congregar? Tem. Aí tem gente que não consegue ser crente quando ele não congrega um mês. Passou um mês sem ir na igreja, ele não é mais crente. Que é isso? Tem ou não tem assim? Ou não, eu estou inventando coisa aqui. Será que tem gente que, se ele passasse alguns dias sem poder ir na igreja por algum motivo, viajou, está no lugar longe, serviço, lá não tem aí, cadê minha fé? Cadê? Morreu. Mas crente de verdade, pode ser debaixo d'água, pode até ser lá no fundo do mar, ele é crente do mesmo jeito. Não muda. E é assim que a gente precisa ser. Prometi que ia ler tudo, né? Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Aqui está falando de coisa bem interessante, irmão, olha, que é tão delicado isso, que essas pessoas, tinha alguém que estava querendo se converter, estava pensando em ser crente, mas aí por causa desse tipo de comportamento ele se afasta de novo, não quer mais. Quantos não tem assim por aí? Entendeu? Tem muito assim por aí. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal se faz servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o seu primeiro. Pesado, né, que Pedro pega aqui. Pega pesado. Está todo o tempo dizendo que era a gente que conhecia o Senhor, que andava no caminho do Senhor, e perdeu o foco. Agora ele quer ser artista, quer ser sufista, quer chamar a atenção, e não mais servir ao Senhor com sinceridade.
Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Olha que Pedro... É forte mesmo isso aqui, ó. Olha o que Pedro diz. Se há alguém que acontece isso, era melhor que ele nunca nem tivesse sido crente, que ele nunca nem tivesse conhecido a verdade, do que agora ele conhecendo e perder o foco, sair do caminho, sair do que deve ser. Deste modo sobreveio que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, uma comparação que Pedro utiliza aqui para falar de alguém que perdeu o foco naquilo que é para ser feito no reino de Deus. Tudo isso são coisas que a gente pode ver que acontece por aí para não deixar que aconteça com a gente. Porque esse perigo aqui é para todos. Tá? Não é só por alguns. Tem alguém que tá livre? Quem? Irmãos, é um risco que acontece para todos. Nós precisamos saber que eles existem, para não deixar que aconteça com a gente. É não tirar o foco. Mano, peraí, mas por que eu fui mesmo fazer isso? Né? Qual é o trabalho que eu faço? Por que eu estou fazendo? Não, eu estou na escola bíblica, não é? Eu sou um aluno da escola bíblica, não vou dizer professor, eu vou dizer aluno. Eu sou um aluno da escola bíblica. Por que eu estou indo para a escola bíblica? O que eu estou indo fazer lá? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco? Tem que ter foco naquilo que nós fazemos. Tem que ter. O meu foco é, eu vou para aprender. Lá vai ter um professor ou uma professora. Né? Eu estou indo para aprender. Ah, mas eu fui e não aprendi. Então não vou mais. Se você foi e não aprendeu, por que você não aprendeu? Porque o que foi falado você já sabia? Então já está na hora de ensinar. Ou porque queria aprender algo e de repente você nem sabia e também o professor não sabia o que foi que aconteceu. Mas se você tem um foco, você vai persistir. Uma hora o que você está procurando você vai encontrar. Muita gente não cresce espiritualmente porque desiste no meio do caminho. Por pouca coisa. Desiste. Mas quem tem foco não desiste. Sim ou não? Quem tem foco não desiste. Quem tem foco pode ficar pensando a todo momento assim, peraí, eu estou indo para a escola bíblica para aprender, mas parece que dessa vez não deu certo. Como eu faço para da próxima vez dar certo? O que eu devo fazer para que da próxima vez eu alcance o objetivo? Não devemos vir para a escola bíblica aos domingos pela manhã, porque nesse dia nós não temos o que fazer. Nós devemos vir porque temos um foco. Ou a gente vai estar ajudando alguém, ou alguém vai estar nos ajudando. É um exemplo. Eu lembrei da escola bíblica, como a gente trabalha muito com a escola bíblica, então eu lembrei da escola bíblica para a gente colocar isso. Não perder o foco, porque quem perde o foco vira o quê? Vamos ver se a gente aprendeu. Quem perde o foco vira o quê nesse meio? Surfista. Foi isso que você falou? Quem perde o foco vira o surfista, só fazendo onda, tirando onda, ó. Brincando no oceano de Deus, perdendo o tempo dele e atraindo tudo isso que Pedro falou aqui. Então por isso não podemos perder o foco, temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, ter cuidado com o que a gente ouve. Quem é esse cara, hein? Está falando o que é? De onde é que ele vem? Falou bonito, ó. Falou um negócio muito interessante. Será que ele vive isso, hein? Se ele fala, mas não vive, fica com o que ele fala, mas joga fora o que ele vive. Não tem isso, ó. Às vezes alguém fala uma coisa boa e não faz. Pega o que ele faz. E outra coisa, quando alguém é famoso, pensa nisso. Um monte de gente quer imitar famoso. Meu Jesus, aí é o estrago de muita gente. Não, mas peraí, fulano faz, eu também posso.
Então vai fazer o que ele faz. Se ele prega, mas não vive o que prega, vai para o mesmo lugar, não adianta. Então só pega o que é bom, deixa o que não presta para lá, para crescer, para não sair do foco. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua graça. Graças a Deus.